A realização da ordenha manual deve ser realizada com movimentos lentos e organizados para ajudar o estímulo e a descida do leite do animal, certo? Eles devem ter o cuidado, né, o ordenhador, quanto os movimentos bruscos que podem causar dores ou machucar o animal, a cabra. A gente falou a questão da mão do ordenhador, questão de unha grande, né, que deve ser evitado, deve ser também feito de forma a não estar machucando o animal nesse momento e o animal levar o animal a esconder o leite, causar traumas e uma possível infecção posterior, depois, né? O manejo após ordenha é de grande importância para que o animal não desenvolva algumas doenças de cunho inflamatório, né? Que causam inflamação do úbero, das tetas. Então, deve-se fazer o quê? Um pós-ordenha, que o pessoal também chama de pós-DIP, né? Então, deve-se fazer o quê? Colocar, ou imergir, né, as tetas em solução de iodo com glicerina. Essa solução permite, né, a formação de um tampão no orifício da teta, né, impedindo o quê com isso? A entrada de micro-organismos. Porque quando o animal termina a ordenha, né, ou o ordenhador termina a ordenha, o teto do animal, ele fica o orifício aberto, facilitando a penetração por aquele orifício de micro-organismo, levando a uma inflamação da mama, né, do úbere, chamada de mamite. Então, quando a gente utiliza essa solução de iodo com glicerina, a gente evita isso. Como é que deve ser? A gente vai ensinar agora, né, o preparo dessa solução, 1 litro dessa solução. A gente utiliza 50 ml de iodo a 10%, mais 830 ml de álcool etílico, mais 120 ml de glicerina pura, aquela PA, que é facilmente encontrada em farmácias, certo? O produto ele deverá ser aplicado em pelo menos 2/3, né, que é mais da metade da superfície das tetas, como a gente observa aí nas imagens. Nessa primeira imagem, né, a gente tem esse instrumento aí, onde é armazenado o iodo embaixo, e a gente faz a introdução, né, aperta esse frasco por baixo e o iodo sobe, o iodo glicerinado sobe, deixando a teta molhada com essa solução de iodo glicerinado. Mas não é necessário, obrigatório, ter um instrumento desse. A gente pode pegar um copo normal, certo? Uma vasilha plástica, enfim, simples, de uso doméstico, e colocar ali a solução, certo? Para cada ordenha, trocar essa solução. Não precisa colocar 1 litro ali dentro, mas colocar uma quantidade suficiente que dê para imergir 2/3 da superfície do teto, certo? Não precisa dar passar do úbere, nem nada, só precisa imergir o teto. Com isso, o orifício, com a ação do álcool mais o iodo, né? O álcool iodado, bactericida, junto com a glicerina vai formar esse tampão nesse orifício, e assim os micro-organismos não vão estar contaminando aquele úbere. Outro manejo que deve se fazer após a ordenha, para facilitar a ordenha, é colocar limites no coxo como forma de ajudar os animais a ficarem em pé após a ordenha. Por quê? Para que o orifício da teta, né, do teto, se feche e evite a entrada dos micro-organismos para o úbere. Então, é outra ferramenta que a gente pode utilizar para estar evitando essa contaminação do úbere, além do iodo glicerinado, é manter os animais em pé. Então, fazendo esses dois manejos de fazer a imersão do teto em iodo glicerinado e esperar o teto fechar antes do animal deitar, a gente vai estar evitando essa infecção. Então, a gente tem vários controles de mastite, né? Deixar a sala de ordenha limpa, como a gente já falou, fazer higiene pessoal antes da ordenha, limpar os tetos antes da ordenha. A gente pode utilizar também a questão da caneca telada de fundo preto, tratar os animais doentes quando detectada a mastite, desinfectar o teto após a ordenha, que foi que a gente
ensinou agora, isso tudo vai ajudar a gente a controlar algum tipo de infecção na glândula mamária, né, no útero do animal. Então, após a gente fazer o manejo da ordenha com os animais, né, a gente vai tratar agora da filtragem e resfriamento do leite de cabra. Esse leite ele deve ser filtrado em coador limpo e específico para aquele uso, certo? Só pode ser utilizado para coar o leite da ordenha. A gente utilizou na ordenha um recipiente, um balde de boca aberta, né, como a gente já ensinou. Aí a gente vai utilizar outro recipiente, que é o balde, né, esses baldes compridos, específicos para leite com tampa, entendeu? Então eles vão ser armazenados ali e fechados, certo? Após serem coados. Esses instrumentos, o coador, o balde que realizou a ordenha, o balde para que pós-ordenha, eles devem ser limpos, desinfectados com água clorada, né? E guardados em um ambiente, em um local que não fique no chão, né? Protegidos de sol e chuva, para que eles não possam se contaminar e na próxima ordenha serem utilizados de forma segura. O controle da mastite, né? Sim. Em seguida, ele deve se fazer o resfriamento desse leite. O leite é uma fonte de cultura, né, para bactéria. Bactéria se prolifera muito fácil dentro do leite. Então, o leite ele não pode ser retirado, né? Retirado e deixado ali ao tempo, dentro desses latões. Mesmo que o tempo esteja bom, como diz o pessoal, né? Que não esteja muito calor. Não pode, porque o resfriamento do leite vai inibir a multiplicação da maioria dos micróbios no ambiente, que foram para o leite e daqueles micróbios que já existem no leite normalmente. Entendeu? Então, ele vai conservar um leite de qualidade. Tem que ser, a gente está aqui explicando para vocês que tem que ser obrigatoriamente, né? Até em legislação brasileira, que o leite seja resfriado após a sua retirada do animal, certo? A refrigeração do leite ela deverá ser realizada em temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius, entendeu? Nesses tanques de resfriamento, logo no término da ordenha, não pode se esperar para fazer. Então, tem que ficar armazenado nessa temperatura aí, o leite pós-ordenhado. Então, outro manejo que a gente utiliza muito na capinocultura de leite é a questão da vacinação, certo? Além da higiene na ordem, a gente utiliza a questão da vacinação. Para os animais prenhes, né, para as fêmeas prenhes, a gente tem que dar a vacina de clostridiose, que protege contra o teto, a enteroxemia, botulismo, gangrena gasosa, a manqueira, a morte súbita, certo? Não tem reforço para ele. Também é utilizado nos jovens de 2 meses de idade, né? A de raiva não é utilizado nas fêmeas prens, só em jovens e em adultos, jovens de 4 meses e tem um reforço, né? Assim como a de clostridiose, com 2 meses tem um reforço, e a de raiva anualmente, certo? Para os adultos, os animais adultos. Outro ponto importantíssimo dentro da capinocultura de leite é a escrituração zootécnica, né? Fazer o histórico do animal, quem é a mãe, quem é o pai, certo? O número de coberturas daquele animal, a data de aparição, quem foi o reprodutor, o sexo das crias, o tempo ao nascer da cria, as vacinas que foram aplicadas naquele animal, o manejo sanitário, né, de vermifugação, qualquer medicamento que foi utilizado naquele animal e alguma observação a mais, certo? Então, exemplo, perder-se um teto por conta de uma mastite, o teto direito, o teto esquerdo, tem que se fazer essas observações para ter um controle da criação. Outro método também importante dentro da capinocultura de leite que a gente deve realizar, né, é a aferição de produção da criação, que ela vai permitir conhecer de fato a produção de leite de uma cabra, né? Só com essa aferição de produção a gente vai saber se aquele animal está com déficit de produção, começar a identificar por aí se aquele animal está com alguma doença, entendeu? Ou se o animal já está ficando mais velho, que assim a gente possa dizer dentro da produção e a gente deve renovar a criação,
né? Ela permite alimentar melhor as cabras mais produtivas, porque, né, quem produz mais, alimento é o maior custo dentro da produção. Então, a gente, para aquelas cabras que têm uma maior produção, a gente deve dar uma alimentação melhor até. E também promove outros ganhos, como permitir a realização da avaliação genética de cabras de seus pais, auxiliando a comercialização dos animais também, porque aquelas cabras que nunca tiveram nenhum tipo de doença, a gente vai estar auxiliando na venda ao dizer isso. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ensinar agora como fazer, de forma bem simples, como fazer a aferição da produção da sua criação. Vou utilizar 2 exemplos aqui, né? Ensinar vocês aqui através de 2 exemplos, cabra A e cabra B. As cabras devem ser identificadas na escrituração zootécnica, né? Cada cabra, cada cria, sempre ter sua identificação, e aí iniciar o controle mensal. E eu coloquei aqui de 1 até o 10º mês, mas vai ser de 1 até o 12º mês, enfim. Temos a cabra A e temos a cabra B. Se a gente olhar a média de lactação, a cabra A tem uma maior lactação do que a cabra B. Só que o que aconteceu? Cabras também de maior especificidade para leite, elas podem ter uma maior predisposição a certas doenças. Então, tem que ficar mais atento a isso. Por quê? A cabra A, ela produziu até o 6º mês, certo? E depois ela teve uma mastite, né, com inflamação da glândula mamária, e parou de produzir nos outros 4 meses por conta disso. A cabra B, mesmo tendo a menor produção por mês, ela não teve nenhum tipo de doença. Então, olha aí a aferição da produção mensal, para a gente entender o impacto que isso causa dentro da produção da nossa criação. Então, aqui a gente pega, né? Vocês têm que fazer o quê? Fazer uma média da cabra A e da cabra B, certo? Que é somar todos os meses de lactação e pegar uma média deles. A cabra A, a média da cabra A é 10,7 quilos de leite. A cabra B é 8,3 quilos de leite. Só que a duração da lactação da cabra A foi muito maior do que a cabra B. A cabra A só foi muito menor. A cabra A só teve lactação até o 6º mês, ficou 4 meses sem lactação por conta de uma doença, enfim, de um trauma, de uma inflexão da mama, mastite, né? E a cabra B não teve isso. Então, a gente coloca X dias da cabra A, quer dizer, 6 meses da cabra A de lactação e 10 meses da cabra B de lactação. No final, a gente vai ver que a cabra A teve bem menos produção de leite do que a cabra B, apesar dela ser mais produtiva mensalmente, certo? Então, quando a gente pega essa diferença, a gente tem um grande prejuízo na cabra A em relação à cabra B. Então, é assim que se faz a aferição de produção da criação de forma bem simplificada, certo? Então, vocês, quando fazem essa aferição, né, colocam no papel as cabras que têm lactação, aí vocês vão observando se está tendo perca ou ganho e de qual cabra a gente está tendo mais ganho e mais perca, certo? Então, apenas o controle leiteiro, rotineiro, ela vai permitir conhecer o potencial de produção de uma criação e vai também, né, identificar a queda da produção causada por uma mastite. Como a gente trouxe aqui, uma mastite deixou um animal aí 2 meses, 9 meses. Algumas vezes nem se percebe que tem a mastite, tem uma queda de produção somente. E quando a gente faz um controle de aferição de produção, você consegue perceber, opa, essa cabra A ou uma cabra C, ela estava produzindo 14 quilos de leite por mês, e agora ela está produzindo 2, como foi no 6º mês. Nesse 6º mês, ela ainda estava produzindo, mas olha a diferença de 14 quilos para 12 quilos, para 8 quilos no 5º mês. Ali ela já estava tendo uma infecção da glândula, possivelmente, né? Estou usando um exemplo, a mastite, para a queda dessa produção, e estava ali numa mastite que não foi diagnosticada, entendeu? Então, ele pode ter evoluído o quadro e assim o animal parou na lactação. Isso pode ocorrer uma perca total da glândula, do útero do animal, né? Ou o animal pode perder um teto, ou pode perder o outro. Então,
o controle da aferição de produção, né, a aferição de produção deixa que o produtor, né, que o beneficiário, né, o criador, ele observe esse aumento ou diminuição de produção do animal e consiga ver ali que o animal realmente não está com alguma dificuldade e possa entrar com algum tratamento, né, algum manejo que evite essa perda de produção. Genética ambiente, né? Como a gente diz, nem sempre o melhor animal num dado ambiente é o melhor em ambiente distinto. Então, a gente observa aqui nessa figura dos animais uma cabra de grande especificidade para leite, né? Uma cabra leiteira, tem bastante comida no pasto, mas como a gente observa nessa outra imagem aqui do Uber, um animal que está com mastite. Então, ele pode ter a melhor genética, ele pode ter tudo, mas se ele tiver um ambiente onde propicia uma infecção e o criador não observe isso, aquele animal vai estar doente e vai ter uma diminuição de sua produção. Não adianta nada. Então, a gente tem que começar a dosar essas questões, né? Que nem sempre o animal mais produtivo é o melhor animal, certo? A gente tem que sanar as outras questões de sanidade para que a gente possa deixar o animal expressar totalmente, né, o seu potencial. Então, isso envolve o manejo sanitário dessa criação. A gente tem que observar o rebanho. Animais sem apetites, animais isolados, com pelos arrepiados, sem brilho, inspecionar o casco daqueles animais, né, que o animal com casco com a pododermatite, o animal não vai caminhar, não vai comer, se não vai comer, não vai produzir. Separar os animais doentes, cuidados com a propriedade, manter-a limpa, não deixar os ossos espalhados por conta de clostridiose, organizar o lixo, consertar cercas e instalações para não ter o animal não se ferir um teto ali pulando uma cerca e isso propiciar uma mastite, limpeza e infecção das instalações por conta de mosca, por conta das fezes ali acumuladas. Então, tudo isso engloba para que a gente tenha uma caprinocultura de leite mais produtiva, certo? Então, o manejo adequado da caprinocultura de leite é de grande importância na produção animal. Então, uma higiene na ordenha, um leite de qualidade, uma maior leva o quê? Uma maior rentabilidade. O leite, se tem um leite que não é ordenhado da forma adequada, que o ordenhador não tem uma higiene correta na ordenha, se não tem um armazenamento correto, resfriamento correto daquele leite, né? Aquele leite ali, ele vai se contaminar facilmente, o leite já tem bactérias que são normais de estar ali dentro do leite, né? De estar dentro do leite, e tem as bactérias do ambiente, certo? O que a gente busca com a higiene da ordenha, né, é ter um leite de qualidade, onde a gente minimize, diminua os riscos de contaminação a mais naquele leite, que a gente possa colocar ali micro-organismos que vão deteriorar mais rápido o leite. Então, quando a gente faz a lavagem de mão do ordenhador de forma correta, quando a gente utiliza uma desinfecção correta no material de ordenha, como não deixar o latão do leite, né, o balde de leite exposto a chuvas, exposto a outros animais estarem ali cheirando, enfim, naqueles locais, a gente diminui a propagação, né, a contaminação por fatores externos daquele leite, certo? E ali a gente proporciona o quê? Que aquele leite seja de maior qualidade, que só bactérias benéficas que são desejáveis naquele leite que ele continue. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.